Eu confesso para vocês que eu li muitos capítulos da Bíblia, que eu orei bastante, que eu busquei, e não vinha qual era a palavra. Eu sabia o que o Senhor queria liberar, mas eu não sabia qual era o texto bíblico para isso. E hoje mesmo eu compartilhei isso com algumas amigas e falei, eu estou me sentindo o dia que eu fui para a maternidade ganhar minha filha. Porque eu e meu marido fizemos um propósito de que nós colocaríamos o nome da Manu conforme Deus a chamava. E nós queríamos essa confirmação do Senhor. E por 9 meses nós esperamos o Senhor falar qual era o nome. Nós consultávamos livros de nomes, nós buscávamos qual era o sentido dos nomes, mas nenhum o Senhor dizia, é esse. E eu dizia, Senhor, se tu chamas ela pelo nome, o Senhor já sabe qual é, então me diz. E eu falava para o Senhor durante a meditação nessa palavra, Senhor, tu já sabes a palavra que é para ser liberada, então me diz. E estourou minha bolsa, eu fui para a maternidade, eu não tinha o nome da Manuela. Eu entrei, fiquei sozinha na sala do soro, não consegui fazer parto normal, então estavam me preparando para entrar na sala da cesárea. Eu fechei meu olho e disse, Senhor, não me abandona agora. Eu estou envergonhada de chegar aqui e não saber o nome que eu vou chamar minha filha. E eu senti um sussurro no meu ouvido e o Senhor disse assim, filha, quando foi que eu te abandonei? Abre os teus olhos, que eu vou escrever o nome da tua filha. E 3 minutinhos antes de eu entrar aproximadamente na sala de cirurgia, eu abri meus olhos. E eu vi o Senhor escrevendo com letras brilhantes, furta-cor, letra por letra. M-A-N-U-E-L-A. Manuela. E o Senhor ainda disse, Manuela com U, filha. Porque é uma variação de Emanuela, que vem de Emanuel. Que é Deus conosco, para tu não se esquecer que eu sou contigo todos os dias. E eu me lembrei dessa palavra porque eu estava sinceramente temerosa em fazer aquilo que Ele quer. Porque a palavra nos ensina que nós não devemos nos apoiar no nosso entendimento. A sabedoria que nós recebemos, o entendimento, o conhecimento, ele é uma letra. E se o Espírito não vivificar a palavra, ela não testifica. E quando eu estava vindo para cá, o Senhor me fez abrir Salmos 37. Eu queria que vocês abrissem essa palavra comigo. Aleluia, Jesus. A partir do verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. E não podia ser uma palavra melhor do que entregar o nosso caminho ao Senhor e aguardar que o mais Ele fará. Quando nós falamos em entregar, nós falamos em depender. Quando eu entrego a minha filha, o meu filho, para alguém, eu confio que essa pessoa vai cuidar. E eu dependo, naquele momento, que aquela pessoa cuide bem dele. Cuide bem dela. E quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, os nossos desejos, o nosso entendimento ao Senhor, nós passamos a depender dEle. E dependência é uma palavra que na hora que a bispa falou, ao mesmo tempo que vieram várias palavras no meu coração, veio uma. Mas dependência é algo ruim. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Então por quê? Que dependência é essa? E eu confesso para vocês, ficou um confronto na minha mente. Senhor, liberdade ou dependência?
liberdade ou dependência? E aí o Senhor me levou a meditar que nós, humanos, pessoas, carne, sentimento, alma, sempre vamos ter como referência o sentido da palavra conforme as experiências que nós temos. E muitas de nós, a maioria talvez, conheceu a dependência como algo ruim. Ou passamos por uma frustração decorrente da dependência. O fato é que a gente não quer depender de nada nem de ninguém, mas nós dependemos o tempo todo de muitas coisas. Para nos mantermos vivos, dependemos de estar respirando, dependemos que o nosso corpo funcione corretamente. Obrigada. Dependemos de muitas coisas. E aí a gente começa a pensar, poxa, talvez eu tive um pai que era minha segurança, um pai que fazia tudo para mim, um pai que, quando eu tinha problema, eu sentava no colo dele, eu chorava, ele me orientava. E de repente ele foi tirado de mim. Eu perdi. A morte talvez levou, talvez ele abandonou. Talvez pessoas passaram por situações de dependência familiar, onde não se sentiram amadas pelos seus pais, onde não se sentiram cuidadas pelos seus pais. E aí tem uma referência de dependência, não é legal. Eu preciso viver os meus sentimentos. Talvez a dependência na vida de algumas de nós foi baseada no medo. Se não for como eu quero, vai sofrer a punição. Ou é assim ou não é de jeito nenhum. E muitas de nós conhecem Deus como um Deus carrancudo, como um Deus Senhor, que pesa a mão o tempo inteiro quando fazemos algo de errado. E é por isso que quando nós entramos num lugar de dependência, a tendência é que a gente pergunte, aonde eu errei? Aonde eu errei? O que eu fiz de errado? E como nós nos baseamos, e às vezes inconscientemente, em pequenas coisas, nesses relacionamentos, quando nós precisamos depender de Deus, nós começamos a colocar em xeque o que Ele tem para aquele tempo nas nossas vidas. O que o Senhor tem para você? Qual lugar de dependência o Senhor tem te colocado para ensinar que a vontade dEle é boa, agradável e é perfeita na sua vida? Na minha vida, há muito tempo, eu tinha o entendimento de que eu fui criada para ser independente. E eu creio que a maioria da nossa geração foi pelas situações das mulheres que viveram antes da gente. Então, as mulheres sofriam, às vezes, financeiramente dependendo dos homens, emocionalmente. E aí nós fomos criadas, não, temos que ser independentes. E não há problema em nós sermos independentes financeiramente. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que ela empreende, que ela tem negócios, que ela cuida bem dos seus negócios. Ela prospera naquilo que ela faz. E não há problema nisso, porque Deus criou homem e mulher da mesma forma. O problema é que quando nós queremos ser independentes em Deus, quando nós queremos fugir do propósito de Deus para a nossa vida, quando a gente vai se afastando daquilo que Ele quer, por amor, Ele nos puxa para perto e nos faz viver experiências de dependência. E às vezes as experiências doem. As experiências fazem a gente superar alguns medos do passado. As experiências confrontam. E muitas pessoas têm medo de viver experiências porque não sabem se vão resistir à dependência em Deus. Pedro só andou pelas águas porque ele arriscou. Ele ficou debaixo da palavra e foi o único que andou sobre as águas. Quando nós não vivemos na dependência, nós também não vivemos experiências. E quando nós entramos nesse lugar de engano, onde nós transferimos essa independência da mulher moderna para Deus, nós fazemos o que Eva fez.
Eva, quando estava no Éden, só tinha um dever: não comer a maçã, não comer do fruto, não da maçã, né, do fruto. E aí Satanás veio, ofereceu e disse, porque Satanás já queria ser como Deus, ele caiu do céu porque queria ser como Deus, então ele convenceu Eva de que ela também poderia ser diferente. E aí Eva saiu da dependência do Senhor, saiu do propósito de Deus para a vida dela e caiu no conto da serpente. Mas você acha que é só Eva, só lá no passado, que isso acontece? Não é não, minha irmã. Vamos caminhando um pouquinho na história. Sara, uma mulher temente, uma mulher que seguiu o marido quando Deus disse, sai do meio da tua parentela e vai, que eu vou te mostrar a terra em que vocês têm que ir. Deus não mostrou a terra antes de Sara sair de lá. Eles primeiro tiveram que sair. Então, uma mulher de fé, uma mulher confiante, uma mulher temente. Certo dia, os anjos do Senhor visitaram a tenda de Sara e Abraão, e o anjo disse, você vai gerar um filho, vai ser pai de multidões. Prometeu a Abraão, foi uma palavra absoluta, não foi condicional. Deus disse, você vai ser. Independente da fé que Abraão e Sara tiveram naquela hora, até porque Sara riu, porque ela achava impossível. Foi uma palavra absoluta lançada sobre a vida deles. Ia acontecer. Só que aí, como Eva, Sara achou que não estava do jeito certo. Não está bem certo isso, porque olha quanto tempo já se passou. E o filho da promessa ainda não veio. Foi aí então que ela teve a ideia de dar um jeitinho na situação. Foi aí então que ela saiu do propósito de Deus. E é nesse lugar, é nesse período que é o perigo. Deus tem tempo e tem modo para realizar as coisas na nossa vida. O tempo é dele, o modo também é dele. E às vezes a gente acha que do nosso jeito é melhor. E vocês sabem a consequência da atitude de Sara. Ela deu Agar a Abraão, Agar gerou um filho, que não era o filho da promessa, depois veio o filho da promessa e até hoje existe uma batalha entre esses dois povos por conta dessa escorregada de Sara. E isso não se apartou da geração, porque com Rebeca, que casou com Isaac, aconteceu a mesma coisa. Deus lançou uma palavra absoluta sobre a vida de Rebeca. Ele disse, no teu ventre há 2 povos, e o menor irá governar o maior. Já estava determinado por Deus no ventre de Rebeca que essa seria a forma. Jacó nasceu depois de Esaú, e ele era o menor, e ele ia governar sobre Esaú. Mas Rebeca não soube esperar o tempo da promessa acontecer. Ela não entrou nesse lugar de dependência de esperar o modo e o tempo do Senhor na vida dela. E o que aconteceu? Ela manipulou. E aí então, Jacó recebeu a primogenitura por engano, porque o pai já não enxergava direito, achou que era Esaú, abençoou Jacó, e ele realmente foi o primogênito e foi o que seguiu com a geração. Mas foi debaixo de um jeitinho de Rebeca. E esse jeitinho gerou tristeza, porque Esaú e Jacó por muito tempo não se falaram. Olha a que ponto a nossa falta de dependência pode gerar consequências na nossa vida. Mas nem sempre, a falta de dependência, ela vem por conta de um erro, por conta de um pecado, por uma situação errada. Porque a intenção das duas era boa. Ela queria fazer cumprir a promessa, ela queria ajudar. A intenção do coração dela era válida. Porém, não era do modo de Deus. E quando nós, mulheres independentes, queremos ter o controle de algumas situações, nós acabamos estragando situações que Deus quer trabalhar nas pessoas que estão à nossa volta, porque nós somos tendenciosas a ser controladoras. Nós somos tendenciosas a ter tudo ao nosso
olhar, pelo menos eu sou assim. Eu olho aqui, eu já sei, isso aqui eu tenho que agir assim, assim, assado, porque no dia a dia dos nossos filhos, aí vai acordar, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para tal hora, a gente já vai organizando tudo. Mas nenhum problema em a gente organizar a vida da nossa casa, o problema está em controlar. E eu percebi que em algumas áreas da minha vida eu estava me tornando uma mulher que queria controlar algumas coisas. E assim pode ser na sua vida. Naquele dia que eu falei para Deus que eu ia esperar o nome da Manu, eu decidi entregar o controle. E foi difícil, porque muitas vezes a gente pegou naquele livrinho para constar, aquele livrinho do nome que tem significado, barará. Mas a gente resistiu e disse, não, nós vamos esperar. É difícil a gente não querer controlar a situação, é difícil. E essa independência, ela gera controle. Muitas vezes nós queremos controlar, mas muitas vezes também nós somos controladas. Nós somos dependentes emocionais de pessoas e situações. A manipulação é um lugar perigoso para se estar. É um lugar perigoso tanto para receber quanto para ser. Porque muitas vezes podemos estar manipulando pessoas e situações sem perceber. Porque queremos do nosso jeito. Porque queremos fazer no nosso tempo. Ainda que a intenção do coração original seja válida, o tempo e o modo errado traz consequência. E quando eu percebi que eu queria controlar tudo na minha vida, principalmente com relação aos meus filhos, eu dava uma chuvinha lá em Brusque. Eu já não deixava a Manuela brincar na rua, não deixava ela pegar chuva, já controlava todos os passos para dar tudo certo, para ela não ficar doente. E eu tinha muito medo de perdê-los. Porque eu demorei para tê-los. Eu demorei um pouco para casar, eu demorei para ter filhos. E quando eu tive, eu não queria perder. Porque quem é mãe sabe que é uma realização gigantesca ter um filho. E eu cuidava muito. Mas o Senhor falava sempre para mim, filha, se eu não vigiar, se eu não cuidar, em vão vigia o sentinela. E há 7 anos atrás, a minha filha teve uma febre muito alta. 3 dias levando e voltando de hospital, não sabia o que estava acontecendo, os médicos não entendiam, faziam o exame, não descobriam. Passaram-se alguns dias, 4 dias, se eu não me engano. Ela começou a ter uma dor de cabeça muito forte. E começou a vomitar. E a minha filha nunca teve dor de cabeça. E na hora eu orei, que a primeira coisa que me veio na mente é orar. Orei, entreguei e falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Ela já foi para médico e voltou, mas o Senhor sabe. E na hora veio no meu coração, é meningite. Eu falei, meningite? Aí eu lembrei de um teste de fazer não sei o que com a cabeça, com o pescocinho, e eu fiz. E o pescoço dela estava bem rígido. Eu falei, Carlos, eu acho que é meningite. Eu e ele pegamos ela, saímos correndo para o hospital. Eu entrei no carro e falei assim, Deus, e se for? E Deus disse assim, não vai ser para a morte, nem para sequela. Sob aquela palavra, eu descansei no Senhor. Eu fui e voltei do hospital mais 3 vezes e ninguém sabia o que ela tinha. Até que uma médica viu a minha andança e deu um cartão para mim. E disse assim, esse aqui é o meu celular pessoal. Se ela não melhorar, me chama. E ela não melhorou. Eu chamei essa médica no WhatsApp, contei para ela o que estava acontecendo. Ela disse, leva ela a tal hora que eu vou estar de plantão. Eu levei a Manu. Chegou lá, fizeram a punção, um teste do líquor. Na raça, foi terrível, foi um dos piores momentos da minha vida, porque a dor é insuportável, ela não ganhou anestesia, e o resultado saiu positivo. Ela estava com meningite. Só que eu tinha recebido uma palavra, que não era para a morte, nem para a sequela, e eu decidi depender dessa palavra. Pensa que eu procurei na internet qual era a consequência que podia dar uma meningite na vida de uma criança? Não procurei. Veio na minha cabeça, o filho da Estela faz 4 meses que morreu da mesma meningite que a tua filha tá, sabia? Nossa, aquele pensamento começou a assolar meu pensamento.
disse, meu Deus. Mas o Senhor disse que não era para morte nem para sequela. Ela pode ser pastora, ela pode ser famosa, mas o Senhor tem um plano na vida de cada um. Só que chegou a noite, a gente no isolamento, eu falei assim para Deus, Deus, onde é que eu errei? Qual foi o pecado que eu cometi para isso estar se assolando na minha casa? E o Senhor me levou lá para Mateus 4, que disse assim, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto e lá ele foi tentado. E naquela hora, minhas irmãs, eu chorei, porque eu falei, Senhor, o Senhor sabe do meu coração, sabe que eu procuro andar nos teus caminhos. E eu te agradeço porque as pessoas vão julgar que é pecado, mas eu sei que é provação. Porque existe uma diferença muito grande entre ser tentado e ser provado. Provação vem do Senhor, vem de Deus para edificar, para trazer maturidade, para trazer fé. Mas a tentação vem de Satanás para a gente pecar e cair. Só que no período de provação, nós estamos frágeis emocionalmente. E aí a tentação fica mais fácil de achar espaço no nosso coração. Então o pensamento vinha, eu rejeitava, o pensamento vinha, eu rejeitava, e vinha aquele pensamento, só dá uma olhadinha na internet, para ver se o que ela está sentindo é positivo ou negativo. E eu dizia, não, eu não vou olhar. Eu vou confiar, porque o meu Deus disse que não é para morte nem para sequela. Eu não sou médica, fugiu do meu controle e eu quero entregar a vida da Manuela. Nós internamos numa sexta-feira à tarde. No sábado à tarde, ela não tinha nenhum sintoma mais de meningite. Ela fez o exame, não do líquor, o exame de sangue, para ver se tinha bactéria, vírus, e o sangue dela saiu limpinho. Ela disse, eu vou tirar a tua filha do soro, porque talvez seja do soro. Porque, pasmem, ela não pôde tomar medicação, porque já se passaram muitos dias, e a meningite era viral, não era bacteriana. E ela disse, ou o corpo dela reage, ou não reage. Tiraram o soro, e ela ficou melhor do que quando estava com soro. A Manu, quando foi internada, tinha 30% de perda da audição, em um ouvido. E ela falou, depois que ela sair do hospital, leva ela para fazer uma audiometria, porque ela pode ter uma perda auditiva. A Manuela ganhou alta no domingo de manhã. Ficamos menos de 3 dias internada. Algo que a médica disse que ia levar em torno de 15 dias para ela se recuperar. No terceiro, ela estava em casa. Na outra semana, levei ela para fazer audiometria. Os 30% de perda que ela tinha não existiam mais. Ela tinha 100% de audição nos 2 ouvidos. Quando nós decidimos entrar no Santo dos Santos, nós não sabemos viver em outro lugar. Porque nós aprendemos que quando nós dependemos por amor a Deus, porque quando nós entendemos que a dependência no Senhor é um lugar seguro, é um refúgio, é uma fortaleza, é um lugar onde nós podemos entregar e confiar, Ele vai fazer do jeito que Ele quiser fazer. E aí eu disse, fui curada do medo. Nossa, quem passou por uma coisa dessa, Senhor? Meu Deus, fui curada do medo. Se passaram uns 2, 3 anos e eu estava numa conferência. E o pastor ministrou sobre Ezequiel 47. Não sei se todas as irmãs conhecem, mas ela fala das águas que o anjo levou o homem. Há águas que batem no tornozelo, e depois ele mediu, levou mais um pouquinho, a água batia no joelho, e depois nos artelhos e nos ombros, até que ele mergulhou no rio e não conseguia mais medir. E naquela hora eu estava de olho fechado e o Senhor me deu uma visão, eu entrando nessas águas. E eu segurava na mão do anjo, e daqui a pouco, quando eu olhei para o lado, eu estava segurando na mão do meu filho, da minha filha e do meu marido. E eu ficava assim, debaixo d'água, tentando nadar, tentando me salvar e tentando cuidar deles. E o Senhor falou assim, deixa eles depender de mim. Dá para largar um pouquinho o controle? Solta. E eu falei, Senhor, mas se eu soltar, como é que eu vou levar eles para cima? Não tem como. Eu, ali de olhinho fechado, vendo isso.
e falei, Senhor, se Tu liberou essa palavra, eu vou obedecer. E eu soltei. E naquele momento virou uma chave dentro de mim. Eu realmente comecei a entregar. E viver uma vida de dependência no Senhor, em todas as áreas da minha vida. Eu entreguei meu marido e as suas fragilidades. Eu entreguei meus filhos e as suas fragilidades. Eu entreguei o meu trabalho e as minhas fragilidades. Eu entreguei os dons que o Senhor me deu a Ele. E falei, Senhor, fazes como Tu queres. Porque muitas vezes, no nosso mundo controlador, nós estamos muito preocupadas em realizar. Mas como hoje mesmo o bispo postou, tudo que nós corremos atrás de coisas materiais é vaidade. Não que nós não possamos tê-las, mas elas não podem tomar o nosso coração, nem mesmo os nossos filhos. E recentemente, eu entendi que entrar na dependência também é poder voltar a sonhar. Porque nesse tempo eu deixei de sonhar. Porque eu passei por algumas provações que estavam me fazendo ficar cansadas. Queriam que eu desistisse. E eu não tinha mais sonhos. E eu falei, Senhor, nesse lugar de dependência eu também posso sonhar. Então eu quero sonhar algumas coisas. E eu e o meu marido, quando a gente se conheceu, a gente tinha um desejo de morar fora. E quando a gente se conheceu, eu não contei para ele, ele não contou para mim. Eu não fui, ele não foi. Nós casamos. E um dia a gente conversou, eu falei, não, quando eu te conheci, eu queria fazer um intercâmbio em tal lugar. Ele disse, e quando eu te conheci, eu estava quase indo para San Diego. Eu falei, nossa, tu não falou para mim, eu não falei, a gente acabou não indo e não vivendo uma experiência. E sempre foi um desejo do nosso coração ir para fora, ir para conhecer os Estados Unidos. Mas era algo que dentro das nossas possibilidades, no momento a gente não tinha como, a gente nunca viajou para fora. Nunca tinha viajado para fora, porque Deus é um Deus que realiza sonhos. E um dia eu estava aqui no culto de domingo, há pouco mais de, talvez 2 meses atrás, e veio uma alegria muito forte no meu coração. E eu senti muito desejo de conversar com os meus tios bispos aqui da igreja que estavam lá e a minha prima. Eu falei, eu vou ligar, estou com saudade, eu quero conversar com eles. E aí a bispa Lili, numa brincadeira, disse, quando é que vocês vão vir para cá? Aproveita enquanto a gente está aqui. E eu falei, só se eu entrar na internet e achar uma passagem bem baratinha e fazer parcelado, senão eu não vou poder ir, porque agora eu não posso. E eu lembro que o bispo brincou, o bispo Eli disse assim, então entra lá que tu vai encontrar. E naquela semana eu entrei. E naquela semana eu encontrei um valor que eu disse, não existe esse valor para 4 pessoas irem e voltarem de lá. E eu entrei e falei, será que vai fazer parcelado? E fez parcelado. E eu passei o meu cartão e eu disse, Senhor, será que vai passar? E na hora não passou. E aí eu disse assim, então não é para eu ir. Pronto, eu deletei, não vou. E o Espírito Santo veio assim no meu coração. Dependência não é inércia. Dependência não é paralisia. Faz a tua parte que eu faço a minha. Vai entender por que não passou. Aí eu falei, tem que ligar para coisa de cartão. Meu Jesus. Mas era a minha parte. E eu liguei. E a operadora do cartão disse assim, é porque a senhora não habilitou... do cartão, não tem problema nenhum no cartão da senhora. A senhora pode passar, a senhora tem que ligar para a companhia aérea. Liguei para a companhia aérea, ela disse, é que tem um voo casado com a Gol e a gente não consegue parcelar pelo site. É comigo mesmo, a senhora quer fazer o pagamento, a sua reserva está aqui no sistema. Eu falei, oi, a minha reserva está no sistema? Sim. Quando a senhora entrou e preencheu e só não efetivou o pagamento, ficou como uma reserva. E eu falei, quero. E ela passou. Ela falou, em algumas horas a passagem vai estar no seu e-mail. Eu olhei para o meu marido e disse, gente, eu não acredito, a gente vai para os Estados Unidos. E ele disse, Pri, eu acho que vamos. E passagem comprada, aquela da promoção, que não dá para cancelar, não dá para remarcar. Não eram 2, 3 milhas, ainda foi direto com a companhia aérea, com a American Airlines, direto com eles, que foi a outra coisa assim que eu também nem entendi como aconteceu. Estava pertinho de viajar, porque eu comprei a passagem 3 semanas antes de viajar.
Porque daí eu calculei quando é que eles iam estar lá, eu tinha que estar lá até tal dia para dar tempo de eles passarem com a gente, né? Esses 10 dias lá. Então, comprei com 3 semanas de antecedência. E quando chegou na semana que antecedeu a viagem, no dia 7 de setembro agora, o meu filho dormiu e disse: mãe, eu estou com dor de cabeça. Eu falei: filho, deve ser a sinusite, a gente mexeu com água, né? Vou te dar um paracetamol, dorme, amanhã acorda melhor. E na sexta-feira de manhã, estava saindo para trabalhar, a moça que ia ficar com eles disse: eu não posso ir. Eu olhei para o carro e disse: amor, eu vou ter que ficar em casa. O Mateus acordou: mãe, eu estou com dor de cabeça ainda. Eu dormi e acordei com dor de cabeça e eu estou assim tonto, não sei o que eu tenho. E daqui a pouco ele começou a vomitar. E dor de cabeça, dava remédio, não passava, e vomitando. Mas era uma dor de cabeça que eu nunca vi uma criança ter. Nem a Manu quando teve meningite. Era uma dor de cabeça terrível. Eu falei: será que criança tem enxaqueca? E fiquei naquela. Liguei para a médica. Ela disse que não podia atender, que era para eu levar para a Unimed, a secretária. Eu falei assim: eu passei uma experiência tão ruim com a minha filha alguns anos atrás, de ir e voltar, ir e voltar. Eu tenho uma viagem marcada para quarta-feira que vem. E eu queria que ela olhasse, porque eu sei que o olhar dela vai ser diferenciado. A mesma médica que cuidou da Manu ano passado. E ela falou: tá bom, eu vou falar com a Cris, se ela puder. E pôde, me atendeu a última. Eu estava com o Mateus já umas 2 horas, deitado no tapete da recepção, porque ele não se aguentava em pé. E quando ela examinou ele, ela disse assim: Pri, eu preciso te dizer que tu precisas estar preparada para passar tudo de novo. Eu olhei: como assim? Ela disse assim: eu estou suspeitando que o Mateus está com meningite. Eu disse: meu Deus. Eu falei: naquela hora caiu o chão, já não lembrei mais que ia viajar, eu só queria correr para o hospital, porque ela disse: vai para o hospital, que eu estou indo atrás de vocês. Quando cheguei lá, ela preparou todos os exames e olhou para mim e disse assim: não cancela a viagem, porque ela já tinha vivenciado a experiência que nós tínhamos tido com a Manu. E ela, naquele momento, eu acho que ela teve mais fé do que eu. E eu falei: não, eu vou cancelar. Imagina, mesmo que ele melhore, esteja um pouquinho, mas como é que eu vou viajar? Não, Senhor, eu vou cancelar. Ela disse: não cancela, espera. Fizemos todos os exames, veio o resultado positivo. E na hora que ela me deu o resultado, ela olhou para mim e disse assim: e eu não sei te dizer se é bacteriana ou viral, porque nós pegamos provavelmente no primeiro dia. E eu falei: e agora? Meu Deus, eu comecei a chorar. O meu filho estava dormindo nessa hora, e ali eu entreguei, falei para Deus: tudo de novo, Senhor. Mas eu não vou perguntar aonde eu errei, porque eu sei que o Senhor está me provando no mesmo lugar. E Deus usou a boca de uma amiga e disse assim: Ele pode até estar te provando no mesmo lugar, mas está te provando com uma maturidade diferente. E fomos internados para o isolamento, tudo de novo. E quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele perguntou: mãe, foi a mesma coisa que a Mana teve? Ele era pequenininho. Eu falei: foi, filho. Então tá bom, se Deus curou a Mana, Deus também vai me curar. Mas naquela hora eu confesso para vocês que eu falei: Deus, Tu fez uma vez e eu louvo, mas eu sei que pode acontecer de o Senhor não fazer uma segunda vez. E eu preciso entregar esse sentimento ao Senhor, porque eu quero depender, mas eu não tenho fé agora para isso. Porque eu sei que uma vez a gente pode acontecer, mas 2, Senhor, eu não sei se eu aguento. E o meu marido ligou e eu falei: amor, eu não sei se eu vou aguentar. E ele disse: amor, eu vou orar daqui, tu ora daí. Vamos entregar ele. E a gente entregou. Da Manu, Deus tinha dado uma palavra, não era para morte nem para sequela. E eu caminhei debaixo dessa palavra. Mas dele, Deus não tinha falado nada. E essa era a minha angústia. Porque se eu soubesse, se eu tivesse escutado uma palavra de Deus, eu teria sossegado meu coração. Mas Deus estava me provando numa maturidade diferente.
E passou algum tempo. E eu pedindo para Deus, Deus, libera a palavra. Libera a palavra. E demorou um pouquinho para Deus liberar a palavra, mas num determinado momento do dia, num dia que nós estávamos internados, entrou uma enfermeira, fez todas as medições, saiu. Quando ela estava lá na porta, ela parou. E quando ela parou, eu senti que ela iria voltar e falar comigo. Eu estava em pé e eu já comecei a chorar, porque eu senti a presença de Deus na vida daquela enfermeira. Ela olhou para mim e disse assim, eu estava de cabeça baixa para ela não ver que eu estava chorando. E ela disse assim, posso te entregar uma palavra? E eu, do jeito que eu estava, eu fiquei. Eu falei, pode. Você acredita o que está escrito em Jeremias, que sobre si o Senhor levou todas as enfermidades e pelas pisaduras dele, o teu filho já está curado? Eu falei, se Deus falou, eu creio. Deus só está dizendo para ti, teu filho já está curado. Ele só está cuidando da tua alma e das tuas emoções agora. Porque tu aprendeu a acessar o Espírito, mas ainda não aprendeu a dominar a alma. E eu falei, amém. E eu sentei do lado dele, e ele disse, viu, mãe? Eu falei, vi, filho. E o Espírito Santo falou para mim assim, tu acreditas que eu posso fazer outra vez? E eu falei, eu creio que o Senhor pode fazer outra vez. E daquele momento, daquela palavra declarada, houveram algumas provações. Ele teve batimento cardíaco caindo, teve algumas alterações, porque ele estava no antibiótico muito forte, porque como eles não sabiam se era viral ou bacteriana, ele precisava tratar. E o resultado do exame só ia sair na segunda-feira. E aí eu liguei para a médica e falei, nossa, segunda, a gente embarca quarta, tu não acha melhor eu cancelar? Ela falou, eu já falei para ti, não cancela, vai ser viral, e segunda-feira o teu filho vai ganhar alta. Isso era sábado. Eu falei assim, meu Deus, Senhor, o Senhor está falando através da boca dela, Pai. E o Senhor disse, estou, para você entender que é do meu modo e no meu tempo. E na segunda-feira saiu o resultado dos exames, era viral. No sábado à tarde ele não tinha mais nenhum sintoma da meningite. Nem dor de cabeça, nem tontura, nem vômito. Fez exames no domingo, fez exames na segunda. E a médica disse assim, eu preciso liberar o teu filho. O hospital está cheio de crianças precisando e o teu filho está curado. Viaja e aproveita o presente que Deus te deu. Não foi isso que ele falou que te deu? Ela só disse assim, só cuida para ele não ir em montanha-russa, porque ele pode ficar um pouquinho tonto, não pegar muito sol. E na terça-feira trabalhei o dia todo e na quarta-feira, cedinho, estava lá no aeroporto, fazendo as malas e viajando. E ele não teve nenhum sintoma a viagem inteira. Eu tive dor de cabeça de andar no sol, ele não teve. Ele foi em simulador, foi em montanha-russa, não sentiu nada. O lugar de dependência é um lugar incrível no Senhor. E Ele te convida nessa noite a entrar nesse lugar. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, somente a Ele, por Ele e para Ele, Ele faz como Ele quer. Nós vamos sim entrar em alguns lugares difíceis de passar. Mas, assim como Ele falou para mim, que Ele estaria comigo, Ele está contigo. Porque essa não é uma palavra condicionada à minha pessoa, é uma palavra condicionada a todas nós que estamos aqui. Ele está contigo em todos os momentos, naquele momento mais difícil, Ele está contigo. Ele só te convida, dependa. Prove de mim que sou manso. Traga a mim os teus fardos e eu vos aliviarei. Eu farei. Não espelhe o teu relacionamento comigo nos relacionamentos que você teve anteriores com pessoas, com homens, com mulheres, com pessoas que não tinham entendimento do Senhor. Porque esse não é o modelo que você precisa entender de dependência em mim. Aonde você está paralisada na sua dependência? Aonde está o ponto que você não consegue entregar tudo ao Senhor? Talvez não seja fácil algumas coisas, passar por algumas coisas, mas em todas elas,
o Senhor trará o alívio e o livramento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Uma vida de dependência é uma vida de amoldar os nossos pensamentos aos pensamentos do Senhor a nosso respeito. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, mas o Senhor nos convida aí. Vem até mim, mas vem sem medo. Gente, quando eu me converti por medo de ir para o inferno, numa pregação sobre a volta de Jesus. O pastor falou o que ia acontecer, quem ia ser salvo, com não salvo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aceitar Jesus, porque eu não quero ir para o inferno, não quero que a minha mãe vá para o inferno, não quero que meu pai vá para o inferno. E eu aceitei a Jesus por medo de ir para o inferno. E tem pessoas que até hoje servem a Deus por medo. Por medo da guerra que está acontecendo a Israel, por medo de perder um filho, por medo de perder um emprego, por medo de não ter dinheiro, por medo de não ter um marido, por medo de não ter filhos, por medo. E nós não podemos depender de Deus por medo. Nós devemos depender de Deus por amor. Porque Ele sabe os planos que tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, assim diz a palavra do Senhor. Ele quer dar o fim de prosperidade para a nossa alma. Mas muitas vezes nós atrapalhamos o processo de Deus. Nós queremos adiantar. Eu mesma adiantei processos e sofro consequências até hoje. Mas nessa noite o Senhor te convida, entrega, que eu vou fazer. Do meu jeito, do meu modo, não vai ter tristeza. Vai ter dependência. Vai ter provação. Mas vai ter aprovação se você depender somente de mim. Você entende essa palavra no seu coração? Você recebe essa palavra no seu coração? O que tem aprisionado o teu coração para viver essa dependência no Senhor? Porque tem ministérios parados por medo. Eu mesmo, muito tempo, falei, Senhor, se eu for fazer alguma coisa na igreja, Satanás vai se levantar contra a minha vida. E daí, vai vir isso e vai vir aquilo, eu não quero, deixa eu aqui, quietinha no banco. Foi assim que Elias fez. Ele foi para onde? Para a caverna. Elias era um profeta top das galáxias da Bíblia, gente. Ele passava a capa dele, a sombra dele, havia cura. E ele teve medo de uma mulher controladora, manipuladora, que foi Jezabel, e ele se escondeu numa caverna por medo. Se Elias teve medo, eu e você também podemos ter. Mas não podemos ficar na caverna. Não podemos ficar na caverna por medo de consequências. Porque se Deus deu a prova, Ele vai nos ajudar a ser aprovada, porque Ele não dá uma prova maior do que aquela que a gente pode suportar. Porque se Ele dá, Ele capacita, porque se Ele entrega, Ele faz. Por que o teu ministério está aí guardado, parado, fechado na caverna? Por quê? Para que esse medo? Entrega ao Senhor os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É isso que diz Provérbios. E é nesse lugar que eu te convido para acessar hoje. Eu te convido a se colocar de pé e nós vamos orar. Para que o Senhor possa estabelecer a vontade dEle nos nossos corações. Para que o Senhor possa acessar o nosso lugar. Aonde nós estamos travadas, que não conseguimos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor.